Fala pessoal, meu nome é Vitor e esse aqui é o canal Talking Core, um espaço aí pra gente trocar uma ideia sobre cultura e música alternativa. E no vídeo de hoje eu vou comentar quem eu acho que são as Big Four do pop punk dos anos 2000. A ideia desse vídeo não é contar a história do gênero, porque provavelmente se você está aqui nesse vídeo você sabe o que é pop punk. Mas o que eu quero trazer para esse vídeo é o meu ponto de vista de quem eu acho que são as 4 maiores bandas desse movimento aí lá dos anos 2000. E eu vou explicar o porquê de cada uma dessas escolhas. Para isso, eu vou usar 4 critérios diferentes. Maior sucesso comercial, melhor qualidade musical, banda menos clichê, mas que surpreendentemente fez muito sucesso, e melhor representante do estilo. Para não ficar enrolando, vamos direto aí pro ranking. Em maior sucesso comercial, é bem claro que a banda é o Blink-182. Não teve outra banda de pop punk que ficou do tamanho que os caras ficaram comercialmente falando. Eu já falei sobre o Blink em outros vídeos, e eu sempre reforço como eles atingiram um sucesso comercial absurdo, saindo de uma cena punk rock pop punk. Então pra mim, de cara, o Blink é a maior banda pop punk quando a gente pensa em sucesso comercial. E é claro, se a gente está falando de carreira musical e show business, é claro que essa parte de sucesso comercial conta bastante na hora de a gente avaliar as bandas. Então, a primeira aí das Big Four de pop punk pra mim é o Blink-182, quando a gente pensa na categoria sucesso comercial. Na categoria melhor qualidade musical, pra mim, a banda escolhida é o Sum 41. E eu digo isso porque se você parar pra ouvir os álbuns dos caras de fone e prestar atenção em toda a construção instrumental, dá pra perceber que eles tinham uma qualidade musical superior às outras bandas. Isso fica bem óbvio quando você ouve as guitarras solo, principalmente. Mas toda a construção musical dos caras era diferente das bandas da época. A gente consegue ouvir muita influência de metal, de hip hop, e isso era diferente do que as outras bandas estavam fazendo. No Sum 41 a gente encontra vocais rasgados e agudos, então num conjunto total, pra mim, eles eram superiores às outras bandas que estavam fazendo pop punk naquela época. Por isso, pra mim, eles fazem parte das Big Four do pop punk, e a categoria deles pra mim é, sim, melhor qualidade musical. Na categoria banda que não é clichê, mas fez bastante sucesso, pra mim é o Bowling for Soup. Eu gosto muito de Bowling for Soup, eu acho que eles sabiam fazer um pop punk muito bem feito e muito honesto. Mas se você parar pra olhar a banda, visualmente, eles estavam bem longe do clichê pop punk que as revistas e que a MTV vendia na época. Eles não tinham aquela cara de banda bonitinha pra vender pra uma galera que não estava tão interessada assim no som. E se você parar pra ouvir com atenção os álbuns dos caras, você vai ver que tem muita qualidade e que na minha visão eles eram uma das melhores bandas de pop punk da época. Eu acho que aqui no Brasil o Bowling for Soup não teve tanta expressão quanto teve nos Estados Unidos. Mas quando você para pra comparar eles com outras bandas da época, eu acho que eles estão no nível superior. E o que torna mais interessante pra mim é o fato de que eles não tinham aquele visual clichê, que muitas vezes as gravadoras e as mídias tentam envelopar aí pra vender, né? E pra mim, a banda que melhor representa esse estilo é o New Found Glory. Pra mim, o New Found Glory tem a sonoridade que define o que é pop punk, eles têm o visual que define o que é pop punk. Vamos falar aqui de bermuda, de cabelinho pra cima, acessórios, enfim. Eles tinham todo aquele visual pop punk. A voz do Jordan, pra mim, é o estilo definitivo pro pop punk. E toda a parte de comunicação e identidade visual dos caras era a epítome do pop punk dos anos 2000. É aquela coisa que tem a ver com videogame, com pizza, com música, com skate. Toda aquela pegada que envelopada a gente sabia que ia vender muito bem para um adolescente comum. Então, recapitulando um pouco aí, pra mim as Big Four aí do pop punk são Blink-182, Sum 41, Bowling for Soup e New Found Glory. E fora dessa lista, eu queria deixar aqui 4 bandas que pra mim deveriam ter tido muito mais expressão dentro do pop punk. Porque pra mim são bandas que têm muita qualidade, mas elas não chegaram a ter um sucesso comercial sustentável. E aqui eu tô falando da Alistair, do Mast, do Ataris e do Better Luck Next Time. São bandas que tem material aqui no YouTube, se você gosta de pop punk e você não conhece, dá uma olhada que vale a pena. Essas bandas trazem todo aquele clima dos anos 2000 que a gente gostava de ouvir lá atrás. Se pra você as Big Four do pop punk são outras bandas, deixa aí no comentário que eu quero saber a sua opinião. Valeu!